Bom, a gente vai começar com alguns conceitos voltados para... São conceitos estatísticos, tá? Mas coloquei dentro do contexto de aprendizado de máquina, que é o que a gente vai precisar. Primeiro, o objeto de estudo. O que seria isso? É qualquer coisa onde a gente consiga observar características, tá? Qualquer coisa que eu consigo fazer mensurações nela, tirar algum tipo de medida, tá? Essas características que eu vou observar, na estatística a gente dá o nome de variável, mas como eu já falei para vocês, se você for pesquisar sobre ciência de dados, machine learning, você vai muito ver a palavra future, né, que é, né, de futuro, né? Acho que pronunciei errado, né? Future engineer. Future tá certo. São características, tá? Então, é muito comum você ver o termo característica associado a variáveis. Na estatística, além de variáveis, a gente chama isso de variáveis aleatórias, porque elas estão associadas a um experimento probabilístico, tá? Ou seja, não é um experimento que sempre tem os mesmos resultados, algo aleatório, tá? E essas variáveis, elas podem ser tanto não numéricas ou numéricas. Aqui a gente chama de qualitativa para não numérica e quantitativa para numérica, tá? Mas é só os termos que a gente usa. E assim, a gente nunca observa num objeto uma única característica, a gente sempre observa mais de uma. Pelo menos em aprendizado de máquina você tem que observar no mínimo duas, tá? As características que são observadas num objeto, num indivíduo, ela aqui pra gente vai compor um vetor chamado vetor de características, que na estatística a gente também chama de vetor aleatório, né, que é um vetor composto por variáveis aleatórias. Ali eu coloquei a anotação dela, que vocês podem ver no projetor. Tá assim, x e um til, né, embaixo, que a gente indica aqui vetor como sendo um til e não aquela seta, tá? Porque a gente usa uma barra aqui em cima para denominar alguns tipos para denominar a média aritmética. Então, para não ter confusão, a gente usa essa outra anotação de vetor, tá? Tanto os vetores quanto as variáveis a gente denota por letras latinas, né, as letras do nosso alfabeto, maiúsculas, de forma maiúscula, tá? Que aí elas são variáveis. Quando a gente representa essas características com letra minúscula, ela representa uma observação, ou seja, um número. Então, por exemplo, x maiúsculo é a altura, x minúsculo é 1,86, tá? 1,86 é minúsculo, que é uma observação, e a altura é a característica observada, tá? Então esse vetor de características, ele vai ter p variáveis, então ele vai ser de dimensão p. É sempre um vetor coluna, tá? Então, da forma que eu me escrevi, eu coloquei um transposto ali em cima. Quer dizer que esse vetor é sempre um vetor coluna e isso vai ajudar muito a gente a entender como fica certas notações algébricas aqui pra gente, tá? Então, tenho a ideia de que ele sempre ele é dessa forma. Bom, esse vetor, ele assume valores ele tem um domínio, tá? Independente se ele é um vetor totalmente não numérico, ou um vetor totalmente numérico, ou um vetor misto. Ele vai assumir valores em um conjunto, em um domínio. E esse domínio é chamado de espaço das características, ou seja, é onde o x assume valores. No caso, quando esse vetor ele é totalmente numérico, aí o nosso espaço das características é
o, os números reais, né, o espaço de RP, tá? Que é o número de dimensão do vetor x, também é P. Alguma pergunta até aqui? Tranquilo, né? Bom, o que a gente faz em aprendizado de máquina? A gente trabalha diretamente com o espaço das características. É através dele que a gente vai construir as nossas regras que vão ser chamadas de aprendizado de máquina. Então, o que é um aprendizado de máquina, o que é um método de aprendizado de máquina? É um método que particiona o espaço das características. Por isso que eu falei para vocês na última aula que muita gente da matemática trabalha com projeções, né, desse espaço das características para você obter métodos de aprendizado de máquina. Então, tudo que a gente vai fazer aqui é em cima desse espaço de características. Então, ele é o nosso conjunto principal que nós vamos trabalhar. Além das variáveis que são observadas, são as variáveis que a gente denomina de variáveis independentes, tá? Mas o termo que a gente mais usa é de variável regressora, que é uma variável que ela contribui para o conhecimento de uma outra variável que é o nosso objetivo. Essa variável que é o nosso objetivo é chamada de variável resposta. E essa variável resposta, ela pode ser não numérica, tá gravando? Tá. Oh, fiz besteira. Essa variável ela pode ser não numérica e numérica. E o nosso objetivo dentro de aprendizado de máquina é construir uma regra, construir uma metodologia onde eu consigo estimar y. O termo estimar significa que y ele é desconhecido naturalmente, tá? E estimar é a gente fazer uma previsão para esse y. Na aula passada a gente estava falando sobre métodos de aprendizado supervisionado e não supervisionado. Então, assim, quando eu tenho... eu falei que o método supervisionado é aquele que a gente sabe a estrutura das classes, né, dos grupos, e o número de grupos. Ou seja, a gente sabe como... A gente tem uma ideia, a gente tem ali uma evidência de como esse espaço das características ele é particionado e quantas partições tem. Isso é aprendizado supervisionado. Quando a gente não tem ideia dessas estruturas de partições do espaço das características, é o nosso aprendizado não supervisionado. E nos dois casos, o que a gente vai querer? Construir uma regra para a gente estimar y quando ele é desconhecido para um determinado objeto de estudo. Então, por exemplo, quando você faz um método diagnóstico por imagem, né, uma metodologia que pega uma imagem e avalia se a pessoa tem, por exemplo, um câncer maligno ou benigno, o que você está fazendo é criando essa regra. Só que como é que você constrói essa regra? Você pega informações, né, de pessoas que você sabe que tem o câncer maligno e o benigno, você pega essas evidências e você constrói ou estima essas regiões, essas partições do espaço de características. E a partir delas, o que você quer? Você quer que quando chegar um novo paciente, que não é aquele que você estudou, você pega a informação da imagem dele, né, sei lá, uma ressonância de um raio-x, e a partir dessa imagem você consiga classificar se ele tem um tumor maligno ou benigno, sem precisar fazer a biópsia, tá?
Então, o objetivo de machine learning e qualquer outro learning da vida é você substituir um procedimento que muitas vezes é muito caro ou ele tem um custo danoso para o indivíduo, né, para o objeto que está sendo estudado, e você tenta substituir isso observando outras características latentes a esse fenômeno e você constrói uma metodologia para isso. Então, no caso aí que eu acabei de citar, quando a gente tem um indivíduo com tumor maligno e outro benigno, para a gente descobrir hoje se a pessoa tem, qual é o tipo de doença que ela tem, de câncer que ela tem, é preciso fazer uma biópsia. Tá? E nessa biópsia é retirado um pedaço do tecido e tudo mais, vai para o laboratório, é cultivado as células, é observado os tipos de células e depois vem o diagnóstico. Então esse é um processo que causa dano ou incômodo para o paciente. Tá? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um desses procedimentos que é o mais simples, é a... Poxa, esqueci o nome do... Aquele que a gente faz quando tem gastrite. Obrigado, Alessandra. Endoscopia. Endoscopia, a pessoa é sedada, né, e enfiam lá um cabo em você, onde ele tem uma câmera e tem uma garrazinha onde ele vai lá no tecido do teu estômago e tira um pedaço de onde está a lesão. Né? Quem não é, quem não consegue ficar anestesiado, como eu fui na minha vez, já é incômodo você estar com um cano atravessando sua garganta, né, indo até o seu estômago. E aí depois você sente a puxadinha lá no... Imagina, tem uma ferida e você ainda vai lá e tira um pedaço de tecido. Agora imagine outras coisas, que é câncer de mama, que você tem que perfurar a pessoa, outro tipo de câncer, outros tipos de doença. Até mesmo para você fazer um exame não invasivo, como por exemplo uma ressonância funcional, né, que ali o você tem ali o desenho em 3 dimensões do tumor, até não chega a ser tão invasivo para o paciente, mas é caro. Tá? Então, se você conseguir uma metodologia que, se usando raio-x, que é um procedimento mais simples, é danoso porque a pessoa recebe uma carga de radiação. Uma pausa rapidinho. Então, assim, o nosso objetivo no Machine Learning é sempre a gente buscar variáveis latentes, que é esse nosso vetor de variáveis x aqui, são variáveis que vão ser observadas no objeto e geralmente elas têm um custo menor associado de observação, tá? Como é no caso do raio-x, em relação a uma ressonância magnética, por exemplo, ou uma biópsia. E quem vai representar a nossa característica de interesse é esse y, que é a nossa variável resposta. Então seria a variável onde a gente obtém a informação dela a partir de um procedimento que tem um custo alto ou danoso, tá? Aí a gente quer substituir esse procedimento. No caso, quando a variável resposta y ela é numérica, a gente cai num problema chamado de regressão, modelos de regressão. Esses modelos de regressão têm vários tipos. Dependendo de como é o vetor de característica x, você vai ter uma abordagem diferente para cada um desses métodos. Tá? Vai ter uma diferença também quando y for um número discreto ou contínuo. Tá?
Vai depender se y depende dos valores de y do passado, e aí você tem uma série temporal. Você pode ter, além dessa série temporal, essa observação de y ao longo do tempo, você também pode ter associado a outras características ali x, né? Então você ter esses modelos. Se y for um vetor de coordenadas geográficas, você tem um modelo de regressão espacial. E por aí vai, tá? Não vai ser o nosso objetivo do curso, porque, como eu falei na última aula, a gente já vê muito isso no curso de estatística. Então, mesmo para quem não é do curso de estatística, eu fortemente indico que você faça os cursos de modelos de regressão. Quais os outros que tem? Tem série temporal. Para matemática, tem série temporal obrigatória. Obrigatório não, acho que é letivo. Não, é obrigatório. Deixa eu ver o que mais. MLG? Pode ser, mas é muito. É, modelos lineares. Não, tem um. Eu não sei qual é o nome que ele leva agora no curso. Mas é quando o vetor de características ali são variáveis não numéricas. A gente chama de modelos de planejamento, né? Na verdade o nome é modelo de análise de variância. Tem modelos de fatores também, tem um monte de tipo de modelo. Então assim, é muita coisa para a gente ver nesse curso. A gente vai se concentrar na área que tem menos no nosso curso e nos outros cursos também, que é quando y, a nossa variável resposta, ela é não numérica. E quando ela é não numérica, ela é chamada de variável identificadora, ou variável identificadora de classe, para ser mais preciso, porque ela vai identificar onde um determinado objeto pertence a uma determinada classe. Tá? Então eu tenho aqui associado, eu vou ter aqui um vetor associado do meu vetor de características x, vou chamar aqui de xi mesmo, e a cada xi eu vou ter uma variável resposta associada a ela. Então eu vou ter um yi. Isso aqui para ir indo de 1 até n. N aqui no caso vai representar para a gente o número de objetos que a gente tem no nosso experimento. Ou a gente chama isso de tamanho amostral ou tamanho da amostra. Então, o caso quando esse y é uma variável identificadora, ela assume valores, aí eu coloquei C1, C2 até CK, tá? Para representar as classes, K classes. E o nosso objetivo aqui é estimar esse x para que eu consiga saber, dado que eu observei aquele x, qual é o y que está associado a ele, tá? Dentro daquele par ali dentro, de x e y. Bom, então um método de aprendizado de máquina, como eu já falei, ele é qualquer regra que eu vou associar
os valores que eu observo no espaço das características ao domínio da variável resposta y. Ou seja, é qualquer procedimento que você consiga estimar y. Tá? Como eu falei para vocês na aula passada, um if e um else já é um método de machine learning. Porque dependendo da condição, você vai receber um determinado valor para y, se não, recebe um outro valor. Tá? Então, por definição, um método de aprendizagem, uma abordagem, uma metodologia, um classificador, um método de clustering, todos eles são uma regra R, tá? Em que eu associo os valores do meu espaço das características ao domínio de y, ou seja, aqui nesse primeiro eu associo ele a classes. Então aqui a gente tem o nosso problema de classificação e de clustering. Tá? E o de baixo, que é quando eu associo valores do espaço de características à reta, né, aos números reais, ou a um RQ, por exemplo, de uma dimensão maior do que 1, eu tenho ali os modelos de regressão, de série temporal e tudo mais. Tá? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o pessoal do Mix. Alguma pergunta aqui, pessoal? Se não, vamos prosseguir, tá? Bom, uma coisa que tem que ficar bem clara na cabeça de vocês, desde agora, é exatamente essa regra aqui e o que acontece em cada um dos cenários que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar basicamente em dois cenários. O cenário supervisionado e o não supervisionado. Ou seja, classificação ou agrupamento, clustering. O supervisionado, eu vou ter uma amostra prévia de cada um daqueles x, né, do vetor de características e da sua variável resposta associada. Então, para cada objeto, eu vou ter informações tanto de x quanto de y. A partir disso, eu consigo construir uma metodologia, eu consigo construir um R estimado também, tá, uma regra, onde eu vou conseguir fazer as associações entre x e y. Tá? Percebam que aqui esse conjunto do espaço das características, ele está associado ao vetor x. E esse outro conjunto, ele está associado à variável y, a variável resposta. Tá? Então é uma regra que liga, digamos assim, o x e o y, o vetor de características e a variável resposta, ou variável identificadora. Quando a gente tem esse conhecimento prévio, né, quer dizer, quando a gente tem informações sobre a estrutura de classes e o número de classes, como eu já falei, a gente cai num problema de análise supervisionada. Tá? De fato, a gente conhece o particionamento perfeito do espaço das características? Não. O que nós vamos ter são observações do vetor de características e eu vou saber as informações sobre y associados a ele. Então, por exemplo, eu vou fazer um raio-x e nesse raio-x eu tenho um laudo do médico dizendo se eu tenho pneumonia ou não. Então, o que eu tenho aqui no raio-x, a minha imagem? Ela é o meu vetor de características. O laudo do médico dizendo se eu tenho pneumonia ou não é a minha variável resposta, é a observação da variável resposta. Agora imagine que a gente faça esse mesmo procedimento para cada um aqui da sala.
Então a gente vai ter um conjunto formado pelo a imagem do raio-x de cada um e o laudo médico de cada um, tá? Como a estrutura do particionamento do espaço das características é desconhecido, então a gente usa essas informações. Deixa eu fazer um desenho. Vou já explicar. Desenhar sempre é melhor. Digamos que esse conjunto aqui é o meu espaço das características. Tá? E eu voltei aqui em azul. Opa, muito. Eu vou ter aqui em azul as partições desse espaço. Então, em cada uma dessas partições, ela vai representar uma classe ou um grupo. O que eu estou falando que é desconhecido para a gente é essa linha azul aí. Ela que determina como está sendo particionado o nosso espaço das características, e é essa linha azul que determina quais são as regiões de cada uma das classes. Isso é desconhecido no geral. Tá? O que nós vamos ter são informações. Opa. Vou colocar aqui o rosa em homenagem ao filme do Oppenheimer, tá? Então, assim, azul é desconhecido. Então, azul é a regra que separa os objetos em relação às classes. Isso é desconhecido. O que nós vamos ter são esses pontos coloridos. Esses pontos coloridos, eles representam cada um representa um vetor de característica associado a um objeto diferente. Como eu falei para vocês, a imagem da raio-x é um vetor de características, ele está aí associado. Tá? Se eu sei que ele está em C1, C2, C3 e C4, isso são informações sobre a minha variável resposta y. Então eu sei a qual classe ou grupo cada um pertence. Na prática, a gente vai desconhecer essa estrutura azul, tá? A gente vai desconhecer essa regra, até porque se ela fosse conhecida não precisava de machine learning, porque se a gente já tem ela definida é só aplicar, só colocar um algoritmo e pronto. O if e o else, tá? O que a gente vai ter de informação? A gente vai ter esses pontos que eu estou mostrando aí para vocês. As bolinhas vermelhas, amarelas, verdes e as rosas. Nelas eu tenho tantas informações do vetor de características quanto da variável resposta. Então eu tenho aquele par aleatório ali, né, que é que eu escrevi na lousa, então o pessoal daqui não está vendo.
Eu tenho aqui x e um y. X, Y, Y, tá? Então cada bolinha dessa representa esse vetor aqui, tá? De X e Y. Então, quando a gente tem essa informação, mesmo que não seja sobre o particionamento, a gente tem essa evidência sobre quem é a classe 1, quem é a classe 2, classe 3, classe 4, a gente tem o nosso método não, nossa abordagem de aprendizado supervisionado. Esses valores que a gente sabe qual é o valor de x e qual é o valor de y associado, a gente vai chamar de conjunto de treinamento, porque são eles que vão nos ajudar a obter informações para estimar essa zona azul, tá? Então, por meio desses pontos, a gente vai estimar aqui uma linha assim verde, vou colocar aqui como verde, onde essa regra ela tenta estimar qual é a classe os objetos pertencem. Então, a partir dessa linha verde aí que vocês estão vendo, desse particionamento, é que eu vou, por exemplo, pegar um ponto que eu desconheço totalmente, colocar um ponto preto aqui, ó. É um ponto que eu desconheço, eu só tenho o raio-x dele, eu não sei, eu não tenho mais o médico para me dar o laudo. E aí ele vai me dizer se ele é da classe 1, se é da classe 2 e assim por diante. Então, quando eu tenho esse particionamento, essa regra de particionamento estimada, que é o nosso método de aprendizado de máquina, aí ele vai tentar substituir esse médico no caso, tá? Ele que vai fazer a classificação desse objeto aí, desse ponto preto, tá? Então, quais são os conceitos importantes que a gente tem que visualizar aqui? É que qualquer método de machine learning, ele é um método que busca estimar o particionamento do conjunto do espaço das características. Quando a gente tem informação, pelo menos alguma informação sobre esse particionamento, a gente tem o nosso conjunto de teste. Tá? E a gente está dentro de um aprendizado supervisionado. Justamente o nome supervisionado vem daí, né? Porque eu estou te dando direções. Olha, esse daqui é da classe C1, esse daqui é da classe C2 e assim por diante. Você está sendo supervisionado. Agora, quando você não tem informação nenhuma sobre o que está acontecendo, quando você só tem isso aqui, quando você só tem isso daqui, que informação você tem sobre o particionamento do espaço das características? Nenhum. Você não tem ideia de como é o particionamento e você não sabe quantas partições você tem aí. Então, não supervisionado. Você até tem os valores aqui os valores observados, pontinhos pretos, mas eles não te dizem de onde eles são oriundos, né? Qual é a origem deles. Então você tem aí uma metodologia onde você tem que fazer algo não supervisionado.
E aí o trabalho de clustering é o mesmo de classificação. A diferença é que não vai ter nenhuma supervisão. Então ele vai tentar aqui particionar esses dados. Pronto. Assim. A diferença é que a gente não tem um parâmetro para comparar se essas partições, esses grupos que estão sendo formados, são reais, estão próximos da realidade ou não, e nem se ele existe. Aqui eu dividi em 4, mas eu não sei se 4 é o número de particionamento desse conjunto, desse espaço das características. Não sei se é 3, não sei se é 5, não sei nada sobre isso. E aí fica um procedimento muito mais difícil de você avaliá-lo. Tá? Mas o nosso foco mesmo vai ser esse daqui, onde a gente tem essas informações. Então, quando a gente tem essas informações sobre as classes, lembrando, a gente vai ter um conjunto de treino e esses pontos, esse ponto preto que eu coloquei aí, que podem ser mais. Então, eu sei onde eles estão, eu tenho informações sobre eles, mas eu não sei de que classe eles são. Tá? Esses pontos, eles vão ser, a classe deles vai ser estimada. E pra gente ele é chamado de conjunto de teste. Tá? Numa abordagem onde a gente vai testar, avaliar um classificador, qualquer método de machine learning, a gente vai ter informação sobre a origem do conjunto de teste, que é justamente para a gente comparar com a realidade. Tá? Então o que a gente vai fazer na real é pegar esses pontos coloridos, que é a nossa amostra, e particioná-lo em duas partes. O conjunto de treino e uma parte para conjunto de teste. Como essa amostra já tem a origem conhecida, então eu consigo avaliar no conjunto de teste quão bom meu classificador é, quão bom é o meu método de machine learning. E se ele for muito bom, aí sim eu coloco ele para fazer as previsões acerca dos pontos que são desconhecidos, que é os pontos pretos aqui. Tá? Então, assim, dentro da estatística, a gente trabalha com um conceito chamado inferência. O que é isso? A gente quer estimar ou deduzir um determinado parâmetro acerca da população, que no geral é desconhecida para a gente, a partir de um conjunto de dados menor do que a população. Então, o trabalho da estatística é, a partir de uma amostra da nossa população, eu conseguir inferir sobre o comportamento dessa população. Quando a gente fala em comportamento, a gente fala no comportamento probabilístico das coisas. Tá? Então, assim, o que machine learning e estatística faz tem o mesmo princípio. Eu desconheço aquelas linhas de partição, que no caso aqui seriam as linhas que particionam a nossa população. Eu desconheço essa informação. O que eu tenho são aqueles pontos coloridos, que são a minha amostra, e a partir desses pontos coloridos eu vou criar uma regra, né, uma regra de inferência, aqui usando teoria da probabilidade, para a gente fazer essas deduções acerca da população. Então, estatística e machine learning têm o mesmo objetivo, assim, tá? Só que a inferência ela é feita para qualquer tipo de variável. Aqui
para o machine learning a gente vai estar interessado é, somente em estimar a variável resposta, tá? A gente não está interessado nas outras coisas. Tá, isso daqui a gente já conversou, né? Variáveis, objetos de estudos. Aí eu estava falando para vocês, a observação, o número, que é chamado de observação, ele é representado por uma letra minúscula, tá? E a variável por uma letra maiúscula. Então sempre que tiver uma letra minúscula aqui, um X minúsculo, ele vai representar um número real, tá bom? Ou um valor não numérico. Esses são os nossos tipos de variáveis. As nossas variáveis, que são ali do vetor de características, elas se dividem basicamente em dois tipos, não numérica e numérica. As não numéricas são chamadas de qualitativas. Podem ser de dois tipos, nominal e ordinal. Tá? A ideia de você saber identificar qual é o tipo de variável serve para a gente determinar qual modelo melhor para a gente criar aquela regra R. Tá? E, a, e as numéricas, que são chamadas de quantitativas, elas podem ser também de dois tipos. Que é discreta, que em geral elas estão associadas a contagem, tá? Então geralmente essas variáveis elas assumem valores nos números naturais. E as contínuas é quando elas assumem valores em um conjunto real, dos números reais. Então assim, dentro da estatística, o método que a gente usa para construir essas regras R são através de modelos de funções que a gente chama de distribuições de probabilidade. Essas distribuições de probabilidades, essas funções, elas dependem de qual tipo é a variável. Então, se a variável é discreta, a gente tem tipos de funções para isso. Se ela é contínua, a gente tem outros tipos de funções. Tá? Por que é legal a gente saber o que é uma coisa ou outra? Porque assim, tem muitas funções, tá? Então, a gente poderia construir diversas regras R e ficar testando e vendo qual é a melhor, mas daria muito trabalho porque são muitas funções. Imagine na matemática, né? Pegue todos os polinômios conhecidos para vocês criarem aqui uma regra de classificação. Quantos polinômios tem? Infinitos. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, você ter um pouco de conhecimento sobre a estrutura dos dados te leva a decidir por um grupo de função. E aí limita o tamanho do trabalho que você tem. Tá? A ideia de estimação é justamente essa aqui. Ó. Você tem um pouco de informação sobre a imagem aqui. Então, essa imagem aqui seria teu conjunto de treinamento, né, nossa amostra. A gente sabia aqui ao que o pixel está representando. Por exemplo, ele está representando o cachorro, o skate, as rodinhas, o chão, o fundo, né, dessa imagem. Seria a nossa variável resposta, a nossa variável identificadora. Tá? E os pontos brancos seriam aqueles que a gente quer estimar. Ou seja, eu não sei se eles fazem parte do cachorro, ou do piso, ou do skate. E aí a ideia da gente é conseguir inferir
sobre a origem desse pixel. Tá? Então a estatística é... Por isso que antigamente o pessoal brincava muito dizendo que ciência de dados, machine learning igual a estatística. Vocês procuravam ver um monte de meme desse tipo de... fazendo essa analogia. Mas não é não, tá? É diferente, é bem diferente. Por mais que nós que somos estatísticos, gostamos de ser presunçosos, não, isso daí é só estatística. Mas não é não, tá? Principalmente ciência de dados, ela é bem diferente. Primeiro que ciência de dados não é ciência de verdade. O que é ciência de verdade é o que está por trás dela, que é a física, que é a matemática, que é a estatística e todas as outras ciências. Tá? E também tem objetivos distintos. A ciência ela tem o objetivo dela, que é criar informação, criar teorias, criar leis. E a ciência de dados não, ela tem um outro objetivo, ela tem um objetivo mais de mercado. Então, por exemplo, alguma coisa para mim que não é importante, não é interessante do ponto de vista científico, ela é totalmente importante dentro do ponto de vista do mercado. Por exemplo, se eu levo para se eu levo se eu quero estimar, sei lá, o tipo de material que eu estou usando aqui, seja um novo composto de vidro aqui que eu estou usando no meu telefone, eu quero saber qual é a durabilidade disso daqui. Então, para a ciência, a gente só quer quebrar isso daqui, observar qual é a força de impacto necessária para quebrar esse novo composto, né, esse novo material, e pronto. Mas no mercado, se você chega na empresa e diz, olha, para saber se isso funciona, bora quebrar um monte aqui de telefone, para a gente ver se presta ou não. Ou sei lá, vamos pegar os aviões e ver até onde as asas aguentam uma envergadura, como é, uma torção, né, o quanto elas conseguem sair do local dela. A gente vai dobrar a asa do avião até ele despencar lá de cima? Não, porque custa muito dinheiro. Então a ciência ela tem os objetivos dela e o mercado tem os dela, e isso faz com que as metodologias que a gente vai usar sejam diferentes. Então, por exemplo, para a ciência, o que ela quer saber? O ponto de ruptura de uma asa, ele vai pegar lá uma asa qualquer e vai medir até, né, todas as informações até obter o ponto de ruptura. O que as empresas de aviação fazem? Elas não fazem esse tipo de teste, porque elas fazem uma simulação dentro de um software específico que simula o ambiente físico, e lá você faz todos os testes. Porque lá você pode quebrar a asa do avião, aqui fora não. Tá? Então, isso vai determinar muito o tipo de abordagem que a gente vai construir ali, qual é aquele R que a gente vai construir, aquela regra R, tá? Só para finalizar, por exemplo, eu construí um classificador. O mais recente trabalho que eu fiz foi um método de kernel para clustering, né, para fazer agrupamento. E aí esse novo kernel, ele é melhor do que todos os outros que existem, que eu testei aí, né? A maioria dos kernels que são bons, eu testei comparando com os meu ganha de lavada. Mas tem um problema. Para a ciência, muito bom. Pô, vou escrever meu artigo aqui, vou fazer minha tese, vou dizer aqui, olha, meu método é muito bom, tá? Mas ele demora 3 dias para me dar uma resposta. Entendeu? Se você está numa empresa onde ela está aqui usando visão computacional para ver se o dispositivo que está aqui ele está dentro das normas especificadas, você não vai esperar 3 dias para ele fazer uma análise de imagem. Você vai precisar que ele seja rápido. Então, existem essas duas diferenças entre os objetivos
tanto da ciência de dados como da estatística, da matemática, da ciência no geral, tá? Então isso daí é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Muitas vezes a gente vai encontrar um R, que seja uma metodologia de aprendizado de máquina, que é muito bom, mas ela é impraticável a nível de mercado. E aqui nesse curso a gente vai levar isso em consideração, tá bom? Como muitas coisas, eu pedi para vocês pegarem conjunto de dados no Kaggle e tal, né? Logo quando iniciou o Kaggle, teve uma competição que era para você construir um método que indicasse filmes ou séries melhor do que o algoritmo que a Netflix está usando. E na época, um grupo conseguiu construir uma metodologia muito melhor, muito superior para fazer indicação de filmes e séries para o usuário. Mas ele foi implementado? Não. Porque haveria custos para fazer essa implementação. Ele não foi imediatamente, eles podem ter até aproveitado alguma coisa desses métodos, tá? Mas tem ali as questões de mercado que também vão ser, que a gente tem que levar, a gente vai levar em consideração também quando for fazer esse tipo de análise, tá bom? Como já está quase dando 8 horas, vou encerrar por aqui. E aí, sexta-feira, deixa eu pausar aqui a gravação. Para quem está vendo, a gravação acabou.